Beleza? Bom, então olha só. O assunto de hoje, a gente vai falar das origens dos conflitos no Oriente Médio. A partir de agora, nós vamos falar mais de tretas, né? As tretas no Oriente Médio, depois do continente africano, então na sequência. Então a gente está começando hoje o livro 1B. Acho que todos já têm o livro 1B, então os próximos conteúdos agora que a gente vai trabalhar é direcionado nesse novo material. A gente trabalhou até o conteúdo passado no livro 1A, finalizamos ele. Vocês têm que mandar as atividades para a gente poder fechar esse livro 1A. E a gente já está entrando no livro 1B aí, para dar sequência, né? Os dois estão inseridos no primeiro semestre da gente, tá? Só um pouquinho aqui, tá? Beleza, vamos lá. Então, origem dos conflitos no Oriente Médio. A gente sabe que aquela região é uma região que tem muitos conflitos, muitas tretas, muitas guerras, e isso não é de agora, tá? Isso existe há muito tempo, principalmente depois que foi criado o exército de Maomé, ou o exército muçulmano, islâmico, tá? O mesmo líder que deu origem ao Islã, a religião muçulmana, ele também vai dar origem a um exército que vai imperar ali naquela região do Oriente Médio, até o norte da África, chegando a alguns países da Europa, tá? E esse império muçulmano, ele ganha mais volume, mais força depois, quando tem um cara administrando ele, que é Osman I, e a partir desse carinha aí, o nome do Império Muçulmano ele muda também, vira Império Turco-Otomano. Aí o Império Turco-Otomano ele toma conta de uma boa área, pegando ali Oriente Médio, Ásia, né, no geral. O Oriente Médio está na Ásia, mas a Ásia no geral. O norte da África expandindo ainda mais e uma parte já da Europa também, de territórios ali que pertenciam à Rússia, tudo. E a gente vai analisar a expansão dessa religião no Oriente Médio para que a gente entenda por que uma região tão pequena é tão conflitante, né? Então, olha só, a primeira coisa que a gente tem que falar é da localização do Oriente Médio, que está localizado na Ásia, tá? Então, é bom que a gente lembre sempre. É o palco ali também, a gente falou isso no conteúdo passado, das três grandes religiões monoteístas, né? Então, nessa área, nessa região da Ásia, surgiu o islamismo, o cristianismo e o judaísmo, tá? Então, ela é uma região onde nós temos o surgimento das três religiões monoteístas, religião que nós temos uma intimidade maior, né? Principalmente o judaísmo e o cristianismo aqui na nossa região, porque é a religião que nós seguimos, tá? Além disso, essa porção de terra aqui, ela interliga três continentes, né? Ou aproxima ali três continentes. Por que três continentes? Porque nós temos a Ásia, né? No geral, a parte leste, tá? Aí você tem a Europa, que já faz a fronteira ali com a Turquia, então já tem uma entrada, né? Direto na Europa. E você também tem o continente africano pela Península do Sinai, que é um território que pertence ao Egito. Então, por isso que faz ali fronteira com três continentes, África, Europa e Ásia. Tá? Concentra metade das reservas de petróleo do mundo. Aí está um outro ponto de conflito, certo? O fato de concentrar metade das reservas de petróleo do mundo é um outro ponto de conflito, um conflito geopolítico, porque nós temos potências no mundo todo que têm um interesse, né, no petróleo, principalmente a maior potência econômica do planeta, né, que é os Estados Unidos, tá? Nós vamos ver que quando nós falamos de reserva de petróleo, o Oriente Médio não tem a maior reserva. A maior reserva de petróleo quem tem é a Venezuela. Por isso o conflito geopolítico aqui com a Venezuela nos últimos tempos, né? O Brasil até entrou no meio desse conflito, tudo. E esses países árabes, esses países muçulmanos, eles vão criar uma organização para poder regular ali o valor e a distribuição do barril de petróleo. Essa organização a gente vai ver também, é a OPEP, além dos países árabes, a Venezuela também faz parte da organização ali dos países exportadores de petróleo. Beleza? Então, o mapinha do lado ali, lado direito, mostra as reservas. A Arábia Saudita é o país que tem a maior reserva, né? Depois você tem Iraque e Irã também, com grandes reservas de petróleo. Aí a gente entende um conflito que é recente, a invasão do Iraque, 2003.
Tá? Por que invadiu o Iraque? Alegando que o Iraque tinha armas de destruição em massa e protegia terroristas. Depois que invadiu, comprovou que não tinha nada disso. Então, qual era o interesse americano naquele momento, em 2003? O interesse era em cima do recurso natural que existe lá, que é o que os Estados Unidos tanto buscam no mundo todo, que é o petróleo. Ele produz, mas não é autossuficiente. Um outro conflito geopolítico é com o Irã, né? Desde 79. A gente ainda vai falar do Irã no próximo capítulo, no próximo conteúdo, mas o Irã, em 1979, ele teve uma revolução muçulmana. Ele era um país muito próximo do Ocidente, muito próximo dos Estados Unidos e da Europa, então ele tinha características ocidentais, as mulheres tinham liberdade, né? Existiam lá as marcas, as grandes marcas dentro do Irã. Então eles eram um país diferente dentro do Oriente Médio, tá? Bem diferente dentro do Oriente Médio. E aí o que acontece? Eles tiveram uma revolução muçulmana em 79, com um cara, um líder espiritual da religião deles, que é o Ayatollah Ruhollah Khomeini, e aí ele acabou tomando o poder do Irã e direcionou de novo o Irã à religião muçulmana, colocou o Alcorão como constituição do país, e aí o Irã ele se afastou do Ocidente. E vocês estão acompanhando atualmente que os Estados Unidos ele tem um ponto de conflito com o Irã. Começo do ano o Trump matou um general iraniano no aeroporto do Iraque, não é isso? Então existe um conflito geopolítico entre Estados Unidos e Irã também. E por que isso? Porque no pano de fundo existe ali um desejo em controlar as reservas de petróleo do Irã, como ele fazia no passado, assim como do Iraque. Agora ele controla. A Arábia Saudita, ele não tem interesse de controlar a Arábia Saudita, porque a Arábia Saudita já é uma aliada dos Estados Unidos. É o principal vendedor de petróleo do Oriente Médio para os Estados Unidos. Então ele tem um interesse entre eles. Então ele não tem interesse de dominar a Arábia Saudita. Os sheiks e os príncipes da Arábia Saudita são bem fiéis aos Estados Unidos, parceiros, apesar da Arábia Saudita ser inimiga de Israel, e onde os Estados Unidos emprega uma boa quantia de dinheiro todos os anos, investe em tecnologia. Apesar de ser inimiga de Israel, os Estados Unidos têm uma relação muito boa com a Arábia Saudita. Outro ponto para a gente relembrar, eu falei de Al-Qaeda e Talibã com vocês, e eu falei do cara que criou, né, Al-Qaeda e o Talibã ali no Oriente Médio, que é o Osama Bin Laden. E eu falei para vocês, o Osama Bin Laden teve treinamento americano, recebeu dinheiro, tudo. E por que isso? Porque o Osama Bin Laden, além de ser o chefe de um grupo paramilitar, guerrilheiro, queria lutar contra a União Soviética, ele também era saudita, né? Ele era filho de sheik saudita, então tinha dinheiro, ele era filho de dono de extrator de petróleo, tá? Então ele também tinha uma grana e por ser um aliado histórico da Arábia Saudita, então ele foi financiado. Então são pontos que a gente tem que ir entendendo aí, né? Dentro desse contexto que forma o Oriente Médio. Os Estados Unidos ele tem uma treta muito grande aí dentro, né? Porque ele defende Israel, tá? Israel é um estado criado em 1947 e até 1947 não tinha o Estado de Israel. Essa região de Israel era da Palestina. Então os palestinos, os muçulmanos é que viviam nessa área. E aí os Estados Unidos, junto com a ONU, recém-criada em 45, decidem que é necessário criar um Estado para os judeus. Esse Estado fica sendo a Palestina. No primeiro momento, os palestinos aceitam, para que eles tenham ali uma vida amistosa, dividindo o território, que é sagrado para as três religiões, porque ali existem templos e monumentos que são sagrados para os judeus, né, para os muçulmanos e para os cristãos. Só que depois de um tempo, os judeus foram expulsando os palestinos da área. E o que aconteceu? Esses países islâmicos, eles ficaram do lado da Palestina e contra Israel. Tá? Então eles formaram uma liga ali, né? Uma liga que vocês vão ver daqui a pouquinho, eu vou falar com vocês, que é o pan-arabismo, tá? Que é contrário. O pan-arabismo ele é totalmente contrário às ideias ou aos ideais dos judeus dentro do Oriente Médio. Na visão deles, existe uma interferência ocidental muito grande aí dentro do Oriente Médio, e de fato existe mesmo, só que além da interferência, você também tem um país que não traz ali a mesma vertente religiosa. Quando na ideia dos muçulmanos, até ali o início da Segunda Guerra Mundial, depois da expulsão dos colonizadores, era criar uma grande nação muçulmana, né? Essa era a ideia também do Maomé.
criaram uma grande nação muçulmana nessa região aí, tá? O Maomé, que também era saudita, que o templo sagrado dos islâmicos fica em Meca, que fica na Arábia Saudita. Então são pontos que vocês vão agora se familiarizando, entendendo, né, o porquê desses conflitos dentro ali da região do Oriente Médio, beleza? Ó, lembra que qualquer dúvida, tudo que eu estou falando aqui, vai anotando, deixa para o finalzinho da aula, para tirar as dúvidas, participem da aula, né? Então anota tudo, tá? Que o tempo passa rapidinho, daqui a pouquinho a gente está finalizando já, então anota para que a gente tire as dúvidas ao finalzinho da aula, tá? Império Turco-Otomano, que é um império que existiu até o final da Primeira Guerra Mundial. Esse Império Turco-Otomano, ele não começa com esse nome, tá? Porque esse nome tem a ver com Osman I, que foi um líder do Império depois de Maomé, bem depois de Maomé, tá? Então ele começa como Império Muçulmano. O que eu quero que vocês anotem? Anotem, coloquem no caderno, em algum cantinho aí, põe bem assim. Maomé era um líder religioso, tá? E um líder militar. Então ele vai ocasionar na região do Oriente Médio, no continente africano, uma expansão muçulmana. Então, além de líder religioso, ele também era um líder militar. Ele monta um exército, tá? O seu império era um exército, né? E aí ele define que cada área, para poder controlar essas regiões e disseminar ali a sua palavra, né, os ideais de Alá, de Deus, né, que foram transmitidos através dele, montariam ali os califados. Então, olha um termo que você já conhece, os califas, né? Então, cada chefe do califado, cada califado tinha um chefe, que era um califa, que seguia ali as orientações de Maomé, né? Das escrituras sagradas do Alcorão. Eu acho que até comentei isso com vocês no conteúdo passado, né? Porque alguns entendiam que a partir do momento que você entendia as escrituras sagradas do Islã, você poderia ser um líder, né? Quem segue a Sunna acredita nisso. Quem não segue a Sunna, os xiitas, eles são mais radicais porque eles acreditam que tem que ser um descendente direto de Maomé para liderar ali o Império Muçulmano, né? Ou o mundo muçulmano, como a gente diz hoje, né? Então, olha só, em 632 d.C. foi criado o Império Muçulmano, e esse Império Muçulmano ele era liderado por Maomé. Surge no Oriente Médio e vai se expandindo para outras regiões. Daqui a pouquinho a gente vai ver um mapinha, tanto do exército do Império Muçulmano, como também do Turco-Otomano, que aí expande até mais, né? Consegue novas terras, novos territórios. Então, você expandia em nome da religião também, né? E você ia agregando aquelas pessoas. Então, povos que não tinham religião nenhuma, eles eram apresentados ao Islã e deveriam seguir o Islã, tá? Então, é um período que você tem ali a expansão do islamismo. Você fala assim, então foi só nesse período, né? No primeiro milênio ali, ou até o século XIII. Não, o islamismo é a religião que mais cresce no mundo até os dias de hoje. Tá? É a religião que mais recebe adeptos. É o islamismo. Beleza? Então, para a gente entender a influência desses caras no mundo todo. Tá? No século XIII, o império passa a ser liderado por Osmão I, e aí ele vai expandir, né? Vai ampliar o seu poder ali, em direção a outros países e agora países da Europa. Então, exemplo ali, a Turquia, ele vai tomar Constantinopla. E aí é que está um ponto para a gente entender a história até do Brasil, não é? Olha só, século XIII, os muçulmanos tomam a Turquia. A travessia da Europa em busca das especiarias não era por terra, passava por Constantinopla. Quando os muçulmanos tomaram Constantinopla, eles passaram a cobrar uma tarifa mais cara para os europeus atravessarem. O que os europeus decidiram fazer, então? Não pagaram essa tarifa e buscar ali as rotas marítimas. Olha só como agora vai se encaixando, né? Então, foi o Império liderado ali por Osman I, que tomou Constantinopla, fechou ela, começou a cobrar ali uma tarifa muito alta. Isso impedia
que os europeus buscassem ali as especiarias na Europa, então eles decidiram fazer o quê? Traçar um novo caminho, né? Então eles foram pelo mar, tá? Em busca ali dessas especiarias. E aí chegou até onde? Chegou até o Brasil. Vieram colonizar o novo continente. Então só chegaram aqui graças a esse bloqueio feito pelos muçulmanos. Eles poderiam chegar no período depois, até poderiam, mas se não tivesse tido esse bloqueio, com certeza os europeus continuariam fazendo a viagem terrestre, né, para a Ásia, tá? Então, como teve o bloqueio, eles tiveram que buscar ali uma nova rota. O Império Turco-Otomano ele vai assumir ali o controle do Oriente Médio. Então, ele pega do século XIII até o início do século XX, é ele que controla aquela região. Depois, no século XX, depois de derrotar a Primeira Guerra Mundial, aí tem uma divisão do território. Vocês vão ver depois que as potências europeias vão fatiar esse território que pertencia aí ao Império Turco-Otomano, tá? Fatiar como? Dividir mesmo. Então, cada potência, você tem as potências. Aí você vai ter Inglaterra, você vai ter a França, você vai ter Rússia, dividindo ali áreas que pertenciam ao Império Turco-Otomano. E eles vão colonizar até o final da Segunda Guerra Mundial. Quando os países europeus estão enfraquecidos, aí eles vão abandonando, né, as colônias do Oriente Médio, da Ásia, e vão abandonando também as colônias do continente africano, porque eles não conseguem mais manter a dominação, principalmente a força, né, as tropas, o exército nessas áreas, porque ele tem que se reconstruir. Então ele começa a tirar o poder ostensivo dele dessas áreas, e essas áreas começam a conseguir a sua independência. Algumas áreas vão sendo reconhecidas, os europeus vão reconhecendo como independentes, e outras não. Como é o caso da nação palestina, o povo palestino não tem o território reconhecido, e nem os curdos, que é a maior nação sem território do mundo, tá? Eles vivem espalhados entre Iraque, Turquia e Síria. Eles não têm um território, por isso que o Saddam Hussein, antes de ter sido morto, quando ele era o chefe, né, o chefe de Estado do Iraque, ele matava muitos curdos, porque os curdos reivindicavam ali uma porção do território. E para não ficar nessa de ficar reivindicando ele a todo momento, ele matava. Ia lá e metralhava os caras, era isso que o Saddam Hussein fazia ali no Iraque, né, o antigo chefe de Estado. Tá? Bom, aqui, nessas duas imagens, eu separei para vocês, para a gente poder analisar o que era o Império Muçulmano e o que foi o Império Turco-Otomano, a expansão desse império. Tá? Então, o período ali do Maomé, tá? O período em que ele era líder, olha só a expansão que ele faz da Ásia, norte da África, e ele chega na Europa aqui. Ó. Espanha e Portugal têm uma influência grande do Império Muçulmano. Tá? E aí, embaixo aqui, nós temos o Império Turco-Otomano e o período em que ele vai surgindo, ó, século XIII, e a sua duração, a expansão que ele faz, né, as áreas em que ele vai dominando. Então, você tem aqui o Oriente Médio, né, toda essa área. Aí você tem essa parte aqui, ó, que nós chamamos hoje de leste europeu, então os países do leste europeu, do Cáucaso, todos eles ficavam sob o controle ali do Império Turco-Otomano. Constantinopla, que hoje é conhecida como Istambul, é a parte europeia, né, da Turquia, também ficou sob o controle, a porta de entrada para a Europa, né? Outras regiões aqui, ó, a Hungria, Bulgária, todas elas ficaram sob o domínio do Império Turco-Otomano e os países do norte da África. Quando a gente for estudar o continente africano, vocês vão ver que há uma diferença em dividir o continente africano. Você tem lá a África branca e a África subsaariana. É assim que é dividido, né? A África branca, porque a maioria dos povos ali são brancos, e você tem ali a maioria dos povos seguindo uma religião, que é o Islã. E a África subsaariana, que é a parte da África mais pobre, que vai pegar do Saara até o sul, você tem a maioria da população negra, né, e que não segue a religião muçulmana, segue qualquer outro tipo de religião lá. Então tem as religiões nativas do continente africano e também tem as religiões cristãs ali, né, que foram introduzidas principalmente no processo colonial europeu, tá, que é da Conferência de Berlim. Então o europeu que já tinha contato com a religião cristã,
ele vai introduzindo ela também no continente africano, no processo da Conferência de Berlim, da partilha da África. Era uma forma também de dominação. Isso é interessante que a gente fale sempre. A religião, nesse período, não sei se dá para a gente afirmar aqui nos dias de hoje também, mas principalmente nesse período, ela serve como uma forma de dominação, né? De doutrinação. Então você doutrina o cara para que ele siga ali as diretrizes daquilo que você quer, né? Os pensamentos que o líder do momento quer. Então essa é uma ideia de como as religiões elas vão expandindo a sua influência e vão dominando territórios, e elas, as religiões, se tornam ali governos, né? Se tornam Estado, tá? Se você parte do princípio de que dentro das religiões, dentro dos estados que são muçulmanos, eles não têm constituição, eles seguem o Alcorão, um livro que foi escrito há muito tempo, nos dias de hoje, aí a gente entende o quê? Que há uma dominação religiosa também na parte de administração dos estados. É por isso que na maioria dos países onde você tem o islamismo como base, né, como a base ali do governo, você não tem a Constituição, as pessoas não têm direitos, né, não se respeita a democracia, tá? Pode até ter uma espécie de democracia, mas o direito do ser humano não é respeitado. A maioria desses países muçulmanos são denunciados na ONU por falta de direitos humanos. O direito das mulheres, as mulheres não têm direitos nesses países, tá? Não tem direito de dirigir, não tem direito de andar sozinha nas ruas, tem que andar sempre acompanhada, tá? Então tem vários pontos que a religião não permite, e ela é a Constituição do país, ou seja, ela é a lei máxima, e ela foi escrita há muito tempo atrás, então essa lei não acompanha a modernização. Tem gente que reclama da Constituição brasileira, que é de 1988, e a galera esquece do Alcorão dos países muçulmanos, que foi escrito lá em 600 depois de Cristo. Ó, 600 depois de Cristo. Ah, o que é mais antigo, então? E esses caras seguem ao pé da letra o Alcorão como constituição dos seus países. Isso aí também explica o fundamentalismo religioso, né? O radicalismo que existem nas nações islâmicas. Tá? Não estou dizendo que todos os países islâmicos ali eles tendem a ser terroristas, que é como muita gente quer interpretar. Não. Mas o fundamentalismo religioso, ele tende a ter ali uma maior quantidade de radicais, né? E esses radicais, eles podem sim cometer atentados terroristas. Não são a maioria das pessoas islâmicas que fazem isso. Isso é uma pequena minoria que comete os atentados, que aterroriza, né? Que mete medo. A gente já comentou o objetivo dos atentados terroristas, né? Meter medo na sociedade para que esses povos consigam ali o que eles querem, que é afastamento do mundo ocidental, porque eles enxergam que o mundo ocidental é impuro, não segue ali as leis de Maomé, tá? Bom, para a gente fechar aí, já vou encaminhar para a gente fechar, não dá tempo da gente falar de outras coisas. Então nós temos ali, ó, a dominação europeia no Oriente Médio. Então, a partir do século XIX, Conferência de Berlim, a Europa começa a direcionar ali a ocupação, tanto no continente africano quanto no continente asiático, como a gente já viu, né? O nome dessa dominação, ou essa dominação, ela ocorre devido à Conferência de Berlim, que é a partilha da África e da Ásia, tá? Tinham regiões ali que eles não poderiam dominar porque já pertenciam alguns, no caso, ao Império Muçulmano, ao Império Turco-Otomano, tá? Então eles só vão dominar essas áreas do Império Turco-Otomano depois que esse império é derrotado. E esse império ele sai derrotado na Primeira Guerra Mundial. Porque na Primeira Guerra Mundial, a Alemanha, que dá início a ela, por entender que ela tinha sido passada para trás, né, na questão dos territórios, da colonização da África e da Ásia, ela chama mais dois impérios para fazer parte do eixo dela. Então a Alemanha entra na guerra na Primeira Guerra Mundial com o Império Austro-Húngaro, né? E daí é que vem o Hitler lutar na Primeira Guerra Mundial, austríaco, e o Império Turco-Otomano fazendo parte. Depois tem a entrada de outros países também ali, né, da região mesmo, que eram dominados ou tinha influência do Império Turco-Otomano, eles vão fazendo parte dessa parte do eixo,
E do outro lado você tem os aliados, Inglaterra, França, Estados Unidos e Rússia. A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial em 1917, quando tem a Revolução do Vladimir Lenin, a Revolução Socialista dentro da Rússia. Aí ela sai. Fica então nos aliados Inglaterra, França e Estados Unidos. Depois que acaba a Primeira Guerra Mundial, o Império Turco-Otomano é derrotado, a Alemanha é derrotada, a Áustria-Húngara é derrotado, os impérios são fragmentados. Eles deixam de existir, são extintos. Então acaba o Império Austro-Húngaro, né? Você tem o surgimento da Áustria e da Hungria, e acaba também o Império Turco-Otomano. Quer dizer que os países estão livres, né? Essa era a ideia. Porém, a Inglaterra e a França, as vencedoras, não pensam dessa forma. Assim que o Império Turco-Otomano é derrotado, eles vão lá e dominam essa região. Eles passam a controlar essa região. Então você tem ali, ó, Inglaterra e França dividindo os países árabes, tá? O Iraque ali era a Palestina, depois a gente vai arrumar, ficaram sob o controle dos ingleses, tá? E a Síria e Líbano ficaram sob o domínio dos franceses. Então eles dividiram a porção territorial que pertencia ali ao Império Turco-Otomano, no país derrotado, né? E a Alemanha, que também foi derrotada, eles impuseram o Tratado de Versalhes, que você já deve ter visto, né? Que são as sanções para a Alemanha, fechamento das indústrias bélicas, ressarcimento dos gastos bélicos da Inglaterra e da França. Então eles tiveram que pagar por todos os desastres, né, destroços da guerra. Então tudo que foi ali destruído pela Primeira Guerra Mundial, a Alemanha teve que pagar. Ela sai da Primeira Guerra derrotada e falida, o que vai fazer com que surja dentro da Alemanha o sentimento nacionalista, né, do Adolf Hitler nos anos seguintes, principalmente a partir da década de 30 e 33, quando ele é eleito pelo voto popular, a população vota no Hitler e ele é eleito, e aí depois ele faz tudo aquilo que vocês já aprenderam. Tá? Então isso aqui também está interligado, tanto com a Primeira Guerra Mundial, essa dominação europeia no Oriente Médio, quanto a Segunda Guerra Mundial também. E aqui, ó, só para a gente fechar, eu vou parar nesse mapinha e explicar ele para vocês. Nós temos ali, então, a dominação europeia no Oriente Médio. A maior parte fica com França e Inglaterra, né? Mas você tem ali também a Rússia, dominando ali países da região do Cáucaso, tá? Você tem ali a Itália, dominando uma região da Turquia, então a Itália passa a influenciar ali naquela área. Então essa é a divisão dos países muçulmanos ao fim da Primeira Guerra Mundial, que vai anteceder ali a Segunda Guerra também. Só saem dessa região ao final da Segunda Guerra Mundial, dividindo territórios, porém algumas nações ficaram sem o território independente, como eu comentei com vocês.